Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para continuarmos num assunto mais delicado e eu acho que é um dos assuntos que mais interessa para todos a respeito de Karmic Debts, ou quando geramos dívida kármica. Veja, esse é um assunto do budismo, 100% budismo. Não transita no catolicismo, não transita no cristianismo, então, né, cristãos que gostam de... por favor, não, tá? Não vem falar, porque isso aqui não tem nada a ver com vocês. Judaísmo não transita no islamismo, nada, só transita no budismo tibetano. Ele é um conceito muito antigo, milenar, onde dentro das técnicas de cura ou de terapias dentro do budismo tibetano, para eles é cura, né? Porque afinal é uma medicina deles. Um dos fatores em que remete às nossas enfermidades está relacionado a alguns aspectos. Nossa mente é o grande vilão da história dentro do princípio de criar enfermidades. Isso dentro do conceito do budismo tibetano. Nossa mente cria as enfermidades e nosso corpo somatiza e se manifesta, então, as doenças mediante aos nossos pensamentos errados, nossas atitudes erradas, nossa forma de agir errado. Ok, essa é uma maneira de ver. E deveras é uma coisa que a gente observa na nossa vida. É aquilo que eu sempre falo, quem nunca se imaginou sendo traído, começa a sofrer realmente por um processo de imaginação. Porque não viu a traição, mas acha que está sendo traído. E não necessariamente foi. E você somatiza a enfermidade, né, que você acaba sentindo, a falta de ar, a tensão, a angústia, e você torna isso como dor de estômago ou um problema respiratório, dando picos de ansiedade. Mas, dentro do budismo, existem certas enfermidades que estão ligadas, obviamente, aos nossos males, criados por nós mesmos, até mesmo as questões da nossa própria natureza, né, da biológica e química, mas também dentro de um aspecto espiritual. Quando entramos dentro de um aspecto espiritual, são atos errados que cometemos nesta vida, bem como em vidas passadas, onde a nossa consciência passa a transitar. Existem certos elementos que podem causar certas enfermidades, e isso vai começar a adentrar dentro do princípio dos reinos, em que, então, os seres que o budismo tenta apaziguar, eles se encontram. Para aqueles que acompanham o canal e obviamente são assíduos e pessoas já instruídas e inteligentes, né, que acompanham diariamente nossos vídeos, e parabéns pela existência de vocês, isso aqui então é o símbolo da roda da vida, e a gente já mostrou isso para vocês, onde tem todos os ditos reinos budistas, tá? Muito bem. Três desses reinos, né? Eu vou colocar dessa maneira. Tem seres capazes de acabar com a sua existência. Mas como assim, tio Spook? Os caras podem aparecer aqui e me matar? Não, não é assim que funciona. Mas ele pode afetar N aspectos. Vamos aos exemplos que todo mundo gosta. Essa relação desse senhor sendo levado ao banco, até então, supostamente, acreditando nas notícias que estão saindo na mídia, antes mesmo de termos a defesa da advogada representando a Érica, então as notícias nos arremetem dizendo que esse senhor, já entrou morto no banco e a Érica então estava se perfazendo, de acordo com as notícias, da possibilidade dele assinar, né, ou utilizar-se do registro dele para então sacar 17 mil reais por meio de empréstimos para resolver sua vida. Muito bem. O que acontece com a consciência desse senhor perante a Érica e perante a atitude da família nessa situação? Ele passa a agir de uma maneira com raiva, uma maneira triste, né? Frustrado, mas com o potencial para, então, atormentar a Érica mediante o que ela fez com o dinheiro dele, sem autorização dele, pelo que os jornais contaram, ok? Eu não sei se ele entrou com vida, ciente desse procedimento para, então, realizar o empréstimo, como a advogada, então, assim o colocou. Então, ele passa a agir de uma maneira insatisfeito com o comportamento da dita sobrinha
a qual como foi apresentada à mídia. Muito bem. A ação dessa consciência, então, é se tornar um ser enraivecido, um ser mais agressivo e que passa, então, a agir sobre a Érica. A Érica, de acordo com a advogada dela, demonstrou, então, ter problemas psicológicos, problemas tomando remédios controlados em excesso, dentro de uma força maior, os remédios, então torna-se suscetível a energias consideradas então do mundo espiritual para com ela, já que o corpo de energia dela tem pontos falhos em decorrência ao uso de medicamentos ou mesmo aos transtornos psicológicos que ela apresenta. Quando então esse ser passa a agir sobre ela, crises do sistema nervoso, picos de ansiedade e distúrbios sérios emocionais, direto. E isso começa a ficar frequente, ao ponto de levá-la realmente a uma loucura. Isso acontece? Sim. Tudo aquilo que a gente fez em vidas passadas, eu gostaria que morresse em vidas passadas. Mas existe esse gap, no qual realmente foi comprovado, mediante diversos clarividentes dentro do budismo tibetano, a existência de karmic debts sobre uma comunidade budista de praticantes. Então vamos lá. Eu nasci católico. Eu fui batizado no catolicismo dentro de uma igreja católica. Fiz a primeira comunhão, mas não gostei do cristianismo. Não gostei, tenho meus motivos. Fui para o espiritismo. Fiquei 10 anos. Fui para as ordens esotéricas. Fiquei 12 anos. Depois disso eu fui para o judaísmo. Fiquei cerca de 2 anos. Depois disso eu fui buscar outras religiões e outras técnicas para poder ajudar pessoas. E aí eu me deparei em 2007 com o budismo tibetano. Me apaixonei, entrei no templo budista e comecei então a praticar. Eu pertenço à comunidade budista? Pertenço. Nasci no budismo? Não. Eu me converti no budismo em 2017. Essa é uma falha das pessoas que não sabem a minha história e deveras vêm aqui falar besteira. Os caras acham que eu nasci no budismo. Eu não nasci no budismo. Eu me converti em 2017 na totalidade de crença ao budismo tibetano. Então eu era praticante de outras religiões. Então eu passo a adentrar uma comunidade budista junto com todos os elementos do meu passado, com elementos da Umbanda, com elementos do Espiritismo, com elementos de registros do Rodrigo, da consciência dele em outras vidas. O budismo chega e fala para mim, aúba, você precisa dar uma limpada nesses karmic debts que estão te acompanhando. Karmic debts? Como assim? Sim, os seus registros de vidas passadas, onde certas atitudes que você tomou para com pessoas causou um mal a alguma comunidade, a esses indivíduos que passam então a serem veículos de acompanhamento meu, ou seja, eles estão atrás de mim. Isso pode acontecer? Pode. Pode. A consciência, né, quando a gente chama de a consciência que é levada para um próximo corpo dentro do budismo, registra tudo o que você fez no passado. E acredita-se, leia-se, acredita-se, tá? Estamos falando de crença. Acredita-se que existe sim um DNA espiritual onde há registros de como localizar essas consciências no mundo pelos próprios seres assim que foram utilizados por você. Então, se você fez algum mal para um senhor de idade, esse senhor de idade então morreu, né, em meio à sua ação, ele passa a agir sobre você. E essa ação sobre você pode se perpetuar por algumas vidas. Até você se tornar budista e você aprender então a retirar o que nós chamamos de karmic debts. Esses ensinamentos eles trafegam dentro do budismo para budistas e não para fanboys, não para voyeurs, não para acumuladores de religião.
Eu tive esses ensinamentos com uma lama que mora em Ohio, e foi um dos ensinamentos mais impressionantes, assim, o qual realmente eu não só entendi o conceito dos karmic debts, que são apaziguados, então, por certas oferendas dentro da prática do budismo tibetano, mas também a fazer as oferendas para eles, para que eu possa apaziguar a minha história. Então, a minha consciência passa a ser, então, apaziguada de todas as consciências do Rodrigo de vidas passadas, aos quais, então, foram atormentadas por esses seres. Pessoas que eu magoei, pessoas que eu agi errado. Lembrando, sociedades diferentes, culturas diferentes, lugares diferentes. Todos nós transitamos em regiões diferentes, as quais nós passamos, então, a agir de maneira errada aos indivíduos que ali estavam. Então, em sociedades que a gente matava, como um faroeste, sociedades que nós, então, bom, vocês entenderam, né? Sociedades que a gente realmente agiu de maneira errada. E com o passar do tempo, todo esse registro de ações erradas, atitudes erradas, precisam ser retirados e purificados. Então, por exemplo, as pessoas que passam pelos tratamentos comigo, uma dessas possibilidades que nós fazemos para, então, facilitar a cura rápida em suas enfermidades é a retirada dos karmic debts, onde nós fazemos oferendas e cerimônias aqui em casa para, então, apaziguar esses seres, para que sejam retirados de vocês. E vocês não sabiam disso. Então, essa relação que acontece por meio desse ato torna-se uma relação de dívida kármica, onde uma ação ruim prevalece, então, uma resposta ruim, ação e reação. Claramente, esse senhor, a maneira como ele infelizmente morreu, a ação e tudo mais, caso não perfaça o cenário que a advogada, então, vai apresentar, nós estamos falando, então, de uma atitude não muito condizente dentro de princípios éticos e morais de uma sociedade. E que, com isso, espiritualmente, vai ser gerado, sim, uma relação pior ainda. Veja, o que acontece, por exemplo, com pessoas normais dentro de uma sociedade? Porque isso aqui é um ato, né, fora da curva. Vamos supor que você realmente magoou muitas pessoas em relação a amorosas. Vamos supor que você utilizou-se, então, do seu charme, da sua elegância, para tirar proveito financeiro de pessoas. Vamos supor que, então, você possa ter se beneficiado de um trabalho afetando outros e conseguindo a demissão de outros para que você pudesse, então, ser colocado em cargos que não merecia. Situações do dia a dia, essas relações que a gente faz de poder, de exercer, então, um domínio ou tentar tirar proveito de situações, vai realmente gerar uma dívida kármica entre as partes. Essa dívida kármica vai te acompanhar. Você vai ter problemas para se relacionar, você vai ter problemas para arrumar emprego, você vai ter problemas, então, para existir dentro de uma sociedade. Veja, foi olho gordo que jogaram contra você? Não, foi sua própria atitude, sua própria ação. Ah, foi Deus que está me punindo. Não, não é Deus que está lhe punindo, até porque nós já tratamos sobre a teologia liberal. Deus é um ser metafísico criado pela imaginação das pessoas, sendo que sua representação bíblica não passa só da representação de Ukurgal, Enlil, Ninlil, El Shaddai, El e outros. Então, não é Deus, mas sim as relações que você predetermina ao longo da sua existência. A consciência dessas pessoas vai passar a agir sobre você e vai impedir você de conseguir alcançar objetivos que você almeja. Por isso que eu falo para vocês que o budismo tibetano é e sempre será a melhor religião para a gente poder trabalhar, então, os conceitos que afetam o nosso dia a dia. Veja, muitas pessoas que têm seus problemas e conflitos vai buscar ajuda numa igreja. O pastor pede o dízimo, você não consegue ser atendido, você não consegue, por meio da oração do pastor, sair daquela situação, você se frustra, você fica cético, você condena a igreja, dentre outros aspectos. E é aquilo que eu falo,
Para ser pastor hoje, você não precisa nem saber falar, você não precisa nem saber escrever. Tem muitos pastores que são analfabetos, tem muitos pastores que não fazem o processo legítimo de se tornar pastor, que é por meio das próprias faculdades, né? A igreja não forma pessoas, e sim faculdade forma pessoas. Igreja não forma, tá? Igreja não tem poder para formar pessoas, nem por ordem de Estado. Eles simplesmente predeterminam o que eles querem e fazem com que as pessoas engulam isso. Leia-se, veja a situação da própria Damares, né? Que disse que é advogada, foi cobrado então diploma de advocacia. Ela falou que não, que era formada pela igreja, em direito. Não. E outras religiões também não têm esse conhecimento. É isso que eu falo para vocês. A religião que realmente me impressionou, que trata de assuntos que realmente são cabíveis nos dias de hoje, é o budismo tibetano, não é o Zen, não é o Chan, não é o vietnamita, não é o tailandês, é o budismo tibetano. Tá? Não adianta você querer comparar o budismo que você segue. Teve um rapaz que veio querer comparar, dizendo, eu nunca ouvi isso daí. Eu falei, mas qual é o teu budismo? Zen. O Zen não considera nem o segundo nem o terceiro giro da roda do Dharma do próprio Siddhartha Gautama. Desculpa, o Zen não é. Não é, tá? O budismo tibetano é uma das religiões mais antigas do mundo e tem realmente ali coisas magníficas para poder fazer da sua vida algo muito melhor. O Zen, a única coisa que vai fazer é você ficar de castigo olhando para a parede. Muitas pessoas merecem, mas, né? Quem sabe poderia até ajudá-la. Mas, o que eu falo para vocês, Karmic Debts, eles são reais, eles existem, essas consciências passam então a atormentar as pessoas, a causar esses bloqueios, a causar essas situações. E quando as pessoas contratam o meu serviço para tratamentos complementares, nós fazemos também esse procedimento para o encaminhamento desses seres e retirar então os impeditícios. Por isso que a magia acontece, por isso que muitas pessoas conseguem emprego, por isso que muitas pessoas são tratadas e curadas muito mais rápido do que imaginam ou, obviamente, dos próprios métodos mais tradicionais e convencionais, tá? Muitas pessoas sabem disso, muitas pessoas em casos extraordinários acabam nos procurando para então poder tratar suas enfermidades. E tem lá o documento antes e depois médico que comprova a eficiência do nosso trabalho, tá? É importante vocês entenderem essa relação, é algo que acontece, é algo real. E isso vai gerar, obviamente, uma dívida kármica ali pré-determinada entre as partes. É assim que funciona, é assim a vida. Lembrando, novamente, tudo que eu falo nesse aspecto está relacionado ao elemento crença, a minha religião, tá? Eu tenho certificados, eu tenho toda o beabá ali para poder falar e tratar também as pessoas de acordo com as práticas integrativas complementares. Tenho pós-graduação em neurociência, tenho pós-graduação em docência e ensino religioso, dentre outras que estão já a caminho, tá bom? Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam para que, por meio de técnicas complementares, a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer um desses linkzinhos e você vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.